E aí, meus irmãos, tudo em paz? Uma pergunta: o que você faz quando recebe uma palavra profética? Tem uma historinha. Tem mais ou menos uns 25 anos atrás, um advogado, na época desconhecido, ele foi visitar uma igreja em outra cidade e um pregador que ele não sabia quem era entregou uma palavra profética e disse, e da forma que ele falou, ficou muito claro que isso era para esse advogado. Ele sabia que era com ele. E ele guardou isso. E a palavra profética dizia o seguinte: que essa pessoa que o pregador estava indicando, em função do que ele estava fazendo naquele momento, iria ser colocada em posição muito alta na República do Brasil e leis seriam mudadas por causa dele. O advogado não entendeu, achou que aquilo não fazia muito sentido, porque não tinha nenhum alcance para ele naquele momento. Ele mesmo conta essa história. E eu vou deixar o link aqui para vocês verem ele contando sobre isso. A gente só começou a ouvir falar desse homem em meados de 2021, quando ele foi indicado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. É o André Mendonça. O interessante é que assim que ele foi indicado, um monte de autoridades começaram a falar mal dele, a imprensa começou a ridicularizar de várias formas, principalmente porque ele é cristão, ele é reverendo, ele é pastor, ele serve na igreja. Isso lembra a história de José, o filho de Jacó. Essa história está em Gênesis, a partir do capítulo 37. E esse José era o filho caçula, era rejeitado pelos irmãos, os irmãos odiavam ele tanto que, para não matar, venderam ele como escravo para frente. Esse rapaz acabou se tornando o primeiro-ministro do faraó do Egito. Ou seja, ele era praticamente o vice-rei. Era ele que mandava e que tomava as decisões pelo país e salvou o país. E ele só chegou nisso por duas coisas. A primeira, porque ele era fiel a Deus, e a segunda, porque ele era uma pessoa extremamente íntegra. E eu vejo isso muito claro nas atitudes e na posicionamento, na forma como o seu André, o doutor André, porque ele tem doutorado, se apresenta. Agora, a coisa mais interessante é que, né, recentemente teve o caso Master, que foi assim onde se mostrou a suprema corrupção das autoridades e atingiu as mais alta cúpula da República. E numa reunião entregaram a gestão desse processo para o André. O que para mim é uma surpresa, porque eles sabem que ele vai fazer a coisa certa. Ele não vai esconder. E até esse momento eles estavam tentando esconder. Então ele vai se tornar uma pessoa extremamente importante na nação. Ele já é e vai deixar um legado. E esse cara está debaixo de uma pressão imensa. Profissional, por causa das decisões que ele tem que tomar. Política, porque estão pressionando. Espiritual, pode ter certeza que tem muita ação espiritual contra ele. E eu diria que a vida dele está em risco. Ele deve estar se cuidando muito bem. Agora, a palavra profética, o que significa? A palavra profética é a revelação do propósito de Deus. E ele nos dá direção nos momentos importantes. E é uma coisa que nós temos que manter em nós. A palavra profética é o propósito de Deus. E o propósito de Deus é bom, agradável e perfeito. Então, o que eu faço com a palavra profética que eu recebo? Eu guardo e sigo na direção dela. Oro por ela. E busco direção quando eu tenho que tomar uma decisão. Eu lembro dela. O que ela está me indicando? Esse é o caminho. Meus irmãos, um abraço. Fica à disposição. Uma pergunta a gente esclarece.
Vamos conversar sobre isso, que esses são assuntos muito importantes. Um abraço, gente.